Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Eu vou colocar aí na tela para você acompanhar. E você, se tiver com a sua Bíblia, pegue, não deixe sua Bíblia encostada aí. Não deixa a tua Bíblia de quarentena, tá bom? Pega ela aí no canto que tá onde tiver, abra ela em Mateus capítulo 16. Vamos ler então. A partir do verso 13, a Bíblia diz o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesareia, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o filho do homem? Eles responderam, deixa eu diminuir aqui para eu poder ler isso. Aqui. Quem os homens dizem que o filho do homem é? Verso 14, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Verso 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Verso 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la, não prevalecerão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que for ligado na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13 até o 19, foi o que nós acabamos de ler. Essa porção da Bíblia começa com Jesus chegando aos seus discípulos e fazendo uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Porque Jesus olha para os discípulos e pergunta: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? É interessante que Jesus, quando pergunta isso para os discípulos, eu imagino que eles não tiveram dificuldade em responder. Justamente porque quando a gente fala dos outros, é muito mais fácil, né? Quando a gente fala da opinião dos outros, o que os outros estão achando? O que os outros estão falando, né? Eu comecei esse sermão com o título dando uma afirmação: a igreja sobreviverá. Mas se eu te perguntasse o que as pessoas estão falando? Talvez você saiba a opinião das pessoas aí. O que elas estão achando? Será que a igreja vai sobreviver ou não? Né? Interessante que nós vemos numa época, e até comentávamos isso agora há pouco na lição de escola sabatina, de que todo mundo tem opinião para algo. Todo mundo virou, no Brasil, pelo menos, comentarista político. É mais ou menos como era no futebol. Todo mundo é um comentarista de futebol. Todo mundo virou comentarista de saúde. Todo mundo tem uma opinião a dar sobre isso. E na época de Jesus não era diferente, porque Jesus estava ali fazendo o seu ministério, propondo milagre para as pessoas, pregando a palavra. É natural que o assunto do momento era Jesus. As pessoas falavam sobre Jesus. Mas Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: para vocês, o que vocês, meus discípulos, estão ouvindo que as pessoas estão falando de mim? E a resposta a gente encontra ali no verso 14. Muitos olham e falam: Jesus, as pessoas estão dizendo que o Senhor é João Batista. O Senhor vai continuar o ministério de João Batista, veio no papel de João Batista. E João Batista é interessante que ele é apresentado ali no livro de João, né, dizendo assim, que ele é a voz que clama no deserto, é aquele que vem para pregar para a remissão dos pecados. Muitos estavam dizendo: Jesus é um profeta como João Batista, porque ele vem para anunciar perdão, ele vem para anunciar arrependimento. Mas outros discípulos olharam e falaram: não, Jesus, tem muitas pessoas que estão comentando o contrário. Estão dizendo que em vez de João Batista, o Senhor vem no papel de Elias. O Senhor vem como Elias. É um novo Elias que vem para se levantar contra Jezabel, para se levantar contra os deuses que não são deuses verdadeiros. O Senhor vem no papel do profeta Elias para fazer descer fogo do céu e para mostrar que existe Senhor em Israel. Mas alguns comentaram ali e diziam: não, o Senhor é um profeta
que veio no papel de Jeremias. Em que sentido? Jeremias foi o profeta, conhecido como profeta chorão, aquele que veio e anunciou que a Jerusalém, até o povo de Deus, Israel, seria destruída. E muitos dizendo, Jesus é o profeta que vem para anunciar a destruição e, ao mesmo tempo, para se restaurar Israel. Olha que interessante. 3 visões claras as pessoas tinham. Muitos achavam que Jesus vinha para se pregar arrependimento e uma nova vida. Outros achavam que Jesus vinha para demonstrar os erros e apontar os pecados das pessoas. E um terceiro grupo achava, não, Jesus vem para anunciar destruição. Ele vem como Jeremias. O que essas 3 visões do povo mostram em comum que as pessoas tinham com relação a Jesus? Se você olhar esses 3 pontos de vista, João Batista e Elias e Jeremias, todos eles eram profetas. Se você continua lendo o texto, você vê claramente ali que os discípulos, eles olham para Jesus e ali no verso 15, desculpa, verso 14, diz que eles falaram Elias, João Batista, Jeremias, ou algum dos profetas. Aos olhos das pessoas, naquele momento, Jesus era um profeta. E aí Jesus vê um problema. E aí Jesus, ele quando escuta isso, ele percebe, as pessoas estão tendo uma visão errada de mim. Por que Jesus não era um profeta? Se você olha para a Bíblia e você vê o papel do profeta, você percebe o seguinte, você percebe que um profeta sempre é aquele que vem para dar a mensagem, mas não a mensagem dele. É aquele que vem como um porta-voz, amplificar a mensagem de alguém. Eu coloquei aí na tela para você ver o megafone, né? Que é no sentido de um aparelho que é usado para amplificar o som de alguém, né? Esse é o papel que eu vejo de um profeta. O profeta em si, ele não tem uma mensagem, ele simplesmente ele traz a mensagem. E esse é o papel dos profetas na Bíblia. São aqueles que trazem a palavra e a mensagem de Deus. Aí, quando nós olhamos para o ministério de Cristo, eu coloquei uma pergunta aí na tela para você ver, né? Por que ele não era um profeta? Por que Jesus não era um profeta? Porque quando Jesus escuta que as pessoas estão olhando para ele, estão entendendo que ele é um profeta, Jesus fica preocupado. Simples assim. Jesus, ele não é porta-voz de mensagem. Jesus, ele é a própria mensagem. Por isso, meu querido amigo que está acompanhando agora, onde quer que você esteja, Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é a própria palavra, como o livro de João apresenta. E eu tive a oportunidade de estudar aí com os irmãos no acampamento de carnaval sobre a palavra, o verbo Jesus Cristo no livro de João, como ele é apresentado. Jesus é a palavra que se fez carne. Jesus não é aquele que leva a palavra, ele é a própria palavra. Então, quando Jesus escuta que as pessoas estavam achando que ele era um profeta, Jesus claramente percebe as pessoas estão tendo uma visão errada de quem eu sou. Querido amigo, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão tendo uma visão errada de quem é Deus. Isso gera um problema enorme. Você talvez está perguntando, pastor, mas o que isso tem a ver com o tema da igreja sobreviver ou não? A igreja, meu querido amigo, hoje está fechada, mas ela só vai sobreviver à medida que tiver uma visão correta de quem é Cristo, de quem é Jesus. Aí a igreja sobrevive. Aquelas pessoas que viam em Jesus um profeta, elas não viam o real significado do ministério de Cristo. Elas não entendiam, elas simplesmente queriam aproveitar o que um profeta pode dar. Então Jesus faz um milagre, eles falam, se ele é um profeta, eu quero um milagre. Mas quando Jesus ele olha para as pessoas e diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a palavra. E como alguém comentou agora nos comentários aí, Jesus diz claramente para aquelas pessoas que ele não era o profeta, mas ele era aquele a quem os profetas anunciavam. Ele era a mensagem dos profetas. E aí você continua vendo o texto
E você percebe que Jesus, quando escuta isso dos seus discípulos, ele pensa, claramente a gente percebe isso no texto, será que os meus discípulos também estão tendo essa visão? Será que eles estão tendo essa visão errada de quem eu sou? Querido amigo, eu acho incrível a forma como Jesus, ele usa as perguntas para fazer as pessoas pensarem. Jesus é aquele que sabe todas as respostas. Jesus conhece o meu e o teu coração. Mas quando Jesus pergunta, ele usa uma técnica que é muito usada por pessoas hoje que trabalham nessa área de coach e de mente, a ferramenta da pergunta. Porque quando você faz uma pergunta a alguém, exige com que essa pessoa pense para te responder. Quando Jesus pergunta o que as pessoas estão falando de mim, os discípulos pensam, as pessoas estão dizendo isso do Senhor. Agora Jesus olha no verso 15 para os seus discípulos e pergunta, o que vocês pensam de mim? Quem eu sou para vocês? No texto a gente não percebe, mas eu acredito que houve um silêncio nesse momento. Porque você percebe quando Jesus pergunta o que as pessoas falam, como eu disse, é mais fácil falar dos outros, né? Quando Jesus pergunta o que as pessoas estão falando de mim, quem eu sou, eles usam 3 exemplos. É João Batista, é Elias, é Jeremias, é algum profeta. Mas quando Jesus olha para aqueles discípulos e pergunta, e para vocês, quem eu sou? Será que vocês têm a visão correta de quem eu sou? E aí, quem é o corajoso que vai falar, né? Nesse momento, Jesus exige uma reflexão dos discípulos. E o medo? Se eles falam que há um profeta como o povo, talvez eles tinham isso no seu coração, e eles errassem o que Jesus ia falar. Outros olhavam assim, mas nós estamos acompanhando o que Jesus mesmo diz dele. Jesus, quando se refere a si, ele diz, eu sou. Ele usa o termo de Deus, dizendo, eu sou a palavra, eu sou o próprio Deus. E agora ele pergunta para vocês, quem eu sou? Quem sou eu para vocês? E agora Jesus está pedindo uma confirmação da fé daqueles que estão ouvindo. E sabe, como toda turma, como toda classe, como toda igreja, sempre tem aqueles que preferem ficar calados, aqueles que preferem ficar calados, tímidos, só refletem, e tem aqueles que são mais impulsivos, que falam e depois pensam, né? E quem que é dos discípulos que vem na tua cabeça, que é aquele que ele fala e depois pensa? Eu gosto de chamar ele com um nome clássico, que é o Pedrão. Quem que é o Pedrão? O Pedrão é aquele discípulo que age e depois pensa. É aquele discípulo que fala e depois pensa. É aquele que é sempre o primeiro a falar. Quando alguém pergunta no JA, quem quer ser o voluntário? Pedro levantava, eu sou o voluntário, eu quero. E talvez tenha alguém que seja parecido com Pedro, ou seja mais tímido como outros, né? E sabe, como o próprio João, que a gente percebe que era alguém mais observador, ficava ali observando, mas não falava. Mas o tal do Pedrão, como eu chamo ele, o Pedrão, é aquele que aparece no meio do mar, todo mundo grita de medo. E ele se esconde, ele é um fantasma. E Pedro diz assim, se é o Senhor, Jesus, que eu também ande. E ele vai andar no mar. O Pedro é aquele que, quando vão prender Jesus, os discípulos ficam ali sem saber o que fazer. Pedro já vai lá sacar uma espada e ele já vai lá e corta a orelha do coitado lá do soldado. Aí a gente vê que Pedro era até ruim de mira, né? Porque a gente percebe claramente que o Pedro vai para matar o soldado lá e ele acaba acertando a orelha do soldado romano. Pedro era esse cara, impulsivo. Era aquele que agia e depois pensava. E quando Jesus pergunta quem eu sou para vocês, quem você acha que vai responder? Quem responde é Pedro. E o que ele responde? Olha a profundidade da resposta de Pedro. No verso 16, se você olhar na sua Bíblia aí, Pedro olha e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. Qual é a reação de Jesus quando ele ouve o que Pedro diz? Claramente você percebe no verso 17 que Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você é bem-aventurado.
Pedro, você acertou, Pedro! Pedro, resposta correta, é isso mesmo, Pedro, você entendeu. Vamos olhar, irmãos, o que significa o que Pedro está dizendo. Olha que coisa. Jesus pergunta, o que as pessoas falam de mim? Os discípulos respondem, as pessoas falam que o Senhor é um profeta. Jesus olha para os discípulos e pergunta, quem vocês acham que eu sou? Quem eu sou para vocês? Pedro olha e responde, tu és o Cristo. O que significa Cristo? Eu coloquei aí na tela para você ver, né? Cristo, ele é um termo usado em português, a nossa língua, para traduzir uma palavra grega, que é Christos, e significa ungido. Ele é um termo grego que é uma tradução do termo hebraico, Massaia, que significa o Messias. Quem era o ungido, o Messias para o povo de Israel, para os discípulos? O Messias, o ungido, não era o profeta. Embora os profetas fossem ungidos, como os reis também, o Messias era diferente, porque ele não vinha para ser porta-voz, ele vinha para ser a voz. Interessante que a palavra Christos, ungido, que lembra um outro personagem que aparece lá no Antigo Testamento, chamado de Ciro. Ciro é o meu ungido, significa. É a mesma raiz da palavra Cristo, que é aquele rei que vem para libertar o povo de Israel que estava cativo em Babilônia. Quando Pedro, você está entendendo bem, quando Pedro olha para Jesus e diz assim, tu és o Cristo, sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim, Jesus, para mim o Senhor não é um profeta não. Para mim, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu rei. O Senhor é tudo. O Senhor é aquele que veio para me libertar. O Senhor é aquele que vem para governar. O Senhor é aquele que vem para restaurar o que precisa ser restaurado, mas mais do que isso, vem com o poder de reinar, de sentar no trono, de ser o Messias, o próprio Deus. Forte isso, né? Bonito. Por isso que Jesus, ele olha para Pedro, você percebe ali no verso 16 e diz, no verso 17, e diz, Pedro, muito bem, dessa vez você acertou. Olha a diferença das mensagens. Profeta e Cristo. O povo diz que ele é profeta. Pedro diz, tu és o Cristo. Qual o problema dessa tensão? Qual a diferença de um para o outro? Nós vimos já que profeta significa aquele que é o porta-voz da mensagem. O que é um profeta, então? É aquele que dele mesmo não tem mensagem nenhuma, ele apenas transmite uma mensagem que vem de Deus. Mas o que significa Cristo? Nós vimos também. Cristo significa aquele que é ungido, aquele que é o Messias, aquele que é o rei. Profeta e rei. Porta-voz e rei. As pessoas tinham uma visão totalmente errada de quem era Jesus. O povo, porque eles viam Jesus como um simples profeta. E Pedro está dizendo, não, Jesus é o próprio Deus. E aí a gente olha para a continuação do texto, e como eu disse para você, a gente percebe que Jesus elogia Pedro. A gente percebe claramente que Jesus ele dá uma ênfase tão grande no que Pedro disse que ele faz uma declaração que é até um pouco polêmica, né? Quando Pedro fala que ele é Deus, Jesus diz, é isso mesmo. Jesus está deixando claro assim, eu não sou o profeta, eu sou o rei, eu sou o Deus, eu sou aquele que veio para governar, eu sou o Messias, para libertar o povo, eu sou o ungido. Aí olha o que Jesus diz na sequência, o verso está aí na tua tela, Mateus capítulo 16, agora a partir do verso 18, diz assim, ó, e eu lhe digo, depois que Jesus ali elogia, Pedro diz que ele é bem-aventurado, eu vou até ler o verso 17, eu não pus na tela ali, mas eu vou ler antes, diz assim, ó, então Jesus afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o Pai que está no céu, ou seja, Deus te revelou, ou seja, agora você está sendo um profeta, Pedro, você está revelando, está transmitindo uma mensagem que não é tua, está vindo de Deus. E aí no verso 18 ele diz, e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades não poderão vencê-la, não prevalecerão.
eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado na terra, e o que será ligado no céu será sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa declaração é muito polêmica, queridos irmãos. Você que está acompanhando aí. Porque muitas pessoas leem esse texto e dizem assim, ó, tá vendo o Pedro, que eu acabei de chamar de Pedrão agora há pouco? O Pedro, ele é a base da igreja. É Pedro que tem a chave do céu. É Pedro que tem a chave do inferno. Porque ele tem a chave das coisas, dos poderes, porque Jesus edificou ele como sendo aquele que tem essas chaves. É aquele que é a pedra que edifica a igreja. E aí vem uma polêmica. Muitas pessoas usam esse texto para afirmar o seguinte, tá vendo? Pedro foi o primeiro líder religioso que nós tivemos. Só que o estranho é você notar no mesmo texto que quando a gente olha, eu não pus na tela aí, mas quando você olha ali no verso 21 ao 23, se você pegar, está com a sua Bíblia na mão, você percebe o seguinte, que Pedro, quando ele escuta Jesus falando sobre a morte, ao mesmo capítulo, Jesus fala assim, ó, eu vou ter que morrer, eu vou ressuscitar. E quando ele começa a dizer isso, a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e fala assim, Jesus, tem compaixão de ti, está no verso 22, tem compaixão de ti, Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer. Aí Jesus olha para Pedro, no verso 23, a Bíblia diz que ele olha para Pedro, sabe o que Jesus disse para Pedro? Olha o verso 23 aí da tua Bíblia. Ele diz assim, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Como entender agora, irmãos? O mesmo homem que é falado o seguinte, você é bem-aventurado, você vai ser a pedra que vai edificar a igreja. Agora é aquele que Jesus olha e fala assim, arreda de Satanás. Porque você é uma pedra de tropeço. Você está me enganando. Aquele que Jesus disse, você está me chamando de Cristo, do Rei, você é bem-aventurado. Isso daí vem de Deus. No mesmo capítulo, ele é usado por Satanás para fazer Jesus ter outra ideia. Aí você pensa, e agora? É Pedro que edifica a igreja? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que significa a palavra Pedro. E principalmente a palavra pedra, que é o significado da palavra Pedro. E aí eu quero te convidar um pouco para você prestar atenção nisso, né? Para você prestar atenção nisso que nós estamos conversando, porque isso é muito importante para entender esse texto. Quando você vê ali no texto, Jesus ele diz ali, né, que ele é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, como eu disse para você, muitas pessoas pensam o seguinte, Pedro é o porteiro do céu, é ele que tem a chave, é ele que tem fica ali como porteiro, falando quem entra, quem não entra, né? Mas olha que interessante, quando você olha a Bíblia, você sabe que a Bíblia está escrita em grego, e quando você olha a palavra grega que é usada nesse texto, a gente percebe algumas palavras. A primeira palavra é a palavra Petra, também significa pedra. Mas ela significa uma enorme massa, uma rocha, a qual, além de ser grande, ela é fixa, ela é imóvel, é uma pedra, é uma rocha, entendeu? É aquela pedra que ela é muito forte. Não tem como se carregar essa pedra. E outra palavra que é usada para pedra também é Petros. E Petros significa uma pedra pequena. É uma pedra que você pega na mão e que você pode atirar, como eu estou com essa caneta aqui, você pode atirar em alguém, você pode carregar ela, você pode usar ela no bolso. A Bíblia, então, no grego, ela usa essas duas palavras quando se refere à pedra. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe essas duas palavras. Quando a gente olha para o nome Pedro, o nome Pedro vem da palavra Petros, que é a pedra que é carregada. Quando a gente olha, então, para esses dois significados, a gente percebe o seguinte. Quando Jesus ele fala para Pedro, olha as palavras que ele usa. Ele usa o seguinte, ele olha para Pedro e diz assim, ó, tu és Petros, no grego, né? Está dizendo, Pedro, você é um pedregulho, você é uma pedra que se carrega. E sobre esta Petra, que ou seja, é uma pedra que não se carrega, eu construirei a minha igreja.
Sabe o que a gente percebe quando a gente olha para o original desse texto, para a gente entender um pouco melhor? É o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, Jesus não está dizendo que a igreja seria edificada sobre Pedro, mas Jesus está dizendo o seguinte, a igreja vai ser edificada sobre a rocha, esta rocha, não sobre Pedro, pedregulho, mas sobre a rocha. Que rocha? Aí a gente tem que perceber o contexto. Se você olha para a sua Bíblia, você percebe que Jesus diz o seguinte, logo depois que Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele diz o seguinte, bem-aventurado, verso 17, você é Simão Barjonas, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E aí ele diz, tu és Pedro, dizendo assim, Pedro, você é um pedregulho, e sobre esta pedra, que pedra? Aí a gente percebe a lógica do texto. Qual é a lógica? Jesus está falando que a pedra, a grande rocha que edifica a igreja, é a afirmação de que Pedro tinha acabado de falar. Qual foi a afirmação de Pedro? Ele diz o quê? Tu és Cristo, desculpe. Pedro olhou para Jesus e disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que fantástico isso, irmãos. Jesus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo para Pedro que, embora Pedro seja uma pedra que se carrega, um pedregulho, uma pedrinha pequena, ele tinha acabado de exclamar uma rocha. Qual foi a rocha que ele exclamou? Ele acabou de declarar que Jesus é Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha o que Jesus está dizendo. Está dizendo assim, ó, Pedro, sobre essa rocha que você disse agora, sobre esse fundamento que você disse, ou seja, uma casa ela é feita no fundamento, numa rocha, né? Jesus até usou uma parábola para dizer que a casa que é fundamentada na rocha, ela não vai cair. Qual foi a rocha que Pedro disse? O próprio Cristo. Irmãos, por que eu creio que a igreja vai sobreviver? Porque Jesus disse para Pedro que a igreja não iria vacilar. Sabe por quê? Porque a igreja ela é fundamentada, ela é edificada em Cristo. Ela é edificada nele mesmo, em Jesus. Ela não é edificada em homens. Eu sei que você, nesse momento, está com saudade da igreja. Eu sei que você está com saudade da comunhão com seus irmãos, mas presta atenção no que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, que a igreja está fundamentada, edificada em Jesus. E Jesus é o quê? Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele é ungido, ele é o rei. Jesus não é um simples profeta que passa. Jesus é a palavra que é eterna. Por isso, meu irmão, não tenha medo do futuro. Não tenha medo do que vai acontecer, porque a igreja de Deus está fundamentada sobre a rocha. E o próprio Pedro vai dizer lá em Pedro 2, né? Ele diz o seguinte na sua carta, que Jesus é a pedra de esquina, é a pedra de fundamento. O próprio Pedro afirma isso. Ou seja, a Bíblia não é, a Bíblia está dizendo que a igreja não é fundamentada em homens. A Bíblia está dizendo que a igreja ela é fundamentada na própria palavra, no verbo que se fez carne, que é Cristo Jesus. Mas sabe, quando a gente vê esse texto, eu vou até voltar um pouquinho aqui, se você olhar nesse texto ali, quando Jesus ele afirma, ele diz no verso 18, né? Eu lhe digo que você é Pedro, pedregulho, e sobre essa rocha, ou seja, o que você acabou de falar, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Jesus faz uma afirmação interessante, ele diz, as portas do inferno vão prevalecer contra ela. É a primeira vez na Bíblia que a gente vê que aparece a palavra igreja, no sentido grego. Igreja. O que significa igreja? Eu coloquei aí na tela para você dar uma olhada, né? Olha que interessante. Igreja ela é uma palavra de origem grega, né, que foi escolhida ali pelos autores da Septuaginta, que traduziram o Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica em hebraico, traduziram pelo grego. Essa palavra igreja foi escolhida para traduzir o termo hebraico que aparece lá usado por Moisés quando Moisés, lá no deserto, ele faz uma assembleia com o povo, ele reúne o povo. Aí a palavra que aparece lá, quando traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, no Antigo Testamento, a história de Moisés, eles usaram essa palavra, igreja, que no grego é eclésia. Olha que interessante. Jesus, quando ele olha para Pedro, ele diz, Pedro, você é um pedregulho, mas sabe de uma coisa? O que você acabou de falar é uma rocha. Afirmar que eu sou Deus, afirmar que eu sou o próprio Messias, o ungido, você está dizendo o seguinte, você está dizendo algo que foi revelado pelo Pai. E é sobre o que você disse, Pedro, que eu vou edificar a minha igreja.
Ou seja, o que é a igreja, então? Quando a gente olha para o termo da palavra, se você olhar um pouquinho embaixo aí na tela, está dizendo ali, ó, etimologicamente, a palavra grega eclésia, ela é composta de dois radicais gregos. Ek, que significa para fora, e eclésia, aquele que significa chamados, ou seja, igreja significa chamados para fora. Mas eu pergunto para você que está assistindo, é até estranho, né? A gente está acostumado a falar com a interação das pessoas, agora você só pode interagir aí pelas mensagens, né? Eu te pergunto, quando a gente fala de igreja, hoje a gente pensa na nossa igreja, né? A nossa igreja está fechada, a gente fala no prédio lá, né? Ah, a igreja está fechada, saudade da igreja, a gente acabou de mandar, né? Ah, como eu queria voltar para a igreja. É isso que vem na nossa cabeça. Mas eu lhe pergunto, quando Jesus ele fala assim para Pedro, Pedro, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, o que você acha que vem na cabeça dos discípulos quando eles ouviram isso? O que era a igreja para eles? Pensa aí, né? Dei um tempinho para você pensar. Irmãos, igreja para eles era justamente o que eu escrevi aí do lado no PowerPoint que você está vendo. Igreja para eles era a referência que eles tinham do hebraico, que era a questão de uma assembleia. Deixa eu explicar para você o seguinte. Na época dos gregos, você lembra lá do governo da Grécia, né? Ele veio depois ali do governo dos Médios e dos Persas. Nós temos ali, então, o governo dos gregos. O que os gregos faziam? Os gregos eram pessoas de muita cultura, né? Quando eles invadiam ali uma cidade, eles invadiam um lugar, uma coisa que eles sempre levavam para esse lugar era a sua biblioteca. Eles ensinavam a sua cultura para os povos. Então, mais ou menos assim, imagine que os gregos vêm e vão invadir a sua cidade. Naquela época, eles eram o grande poder, né, de Alexandre o Grande, né? Eles invadiam as cidades e é interessante que a primeira coisa que eles faziam lá era instituir uma biblioteca grega. Era ensinar a sua cultura para aquele povo, para que aquele povo que estava sendo conquistado por eles entendesse e praticasse a sua cultura. E aí foram preservados muitos livros, e aí que a gente sabe, né, da cultura grega, que até hoje envolve aí a nossa cultura também. Muitos livros gregos, a filosofia grega até hoje, essa visão de alma e espírito vem deles, porque eles ensinaram para o mundo inteiro, porque a Grécia conquistou o mundo inteiro. Alexandre o Grande foi um grande líder, até o próprio nome dele, né? E muitos acreditam que Alexandre o Grande ele morreu de cirrose, sabe por quê? Porque ele diz o seguinte, olha como é a cultura do povo, né? Diz que Alexandre o Grande falou o seguinte: toda vez que eu conquistar um povo, eu vou tomar uma garrafa de vinho. E segundo a história, diz que ele conquistou tantos lugares, ele tomou tanto vinho, de tanto lugar que ele conquistou todo mundo da época, que ele bebeu muito vinho e acabou morrendo de cirrose. Imagine isso. Porque ele conquistou o mundo inteiro. Ou seja, ele levou a sua biblioteca para o mundo inteiro. Agora imagine, numa época que não tinha Zoom, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha telefone, não tinha o celular. Como que eles se comunicavam? Agora imagine Alexandre o Grande lá no seu palácio, tendo que coordenar alguém no outro lado do planeta ali onde ele governava. Eram distâncias enormes. E aí nós encontramos na cultura grega, na sua literatura, essa palavra aí. Agora você vai entender, vai começar a ligar as coisas. Nós entendemos, quando nós vimos na literatura grega, essa palavra, eclésia. E sabe o que se descobre? Exatamente o que os discípulos pensaram quando ouviram essa palavra, igreja, proferida por Jesus. Eclésia eram pessoas que o imperador Alexandre o Grande, ele escolhia, sabe para quê? Ele escolhia para essas pessoas representarem ele. Então imagine que aí em Bernardino, né, São Paulo, Alexandre o Grande conquistou São Paulo. Aí o que ele faz? É muito longe da Grécia. Então o que ele fazia? Ele falava assim, puxa, não tem telefone, para eu mandar um mensageiro vai demorar um pouco para chegar a mensagem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma assembleia, pessoas que pensem como eu, que conhecem o meu pensamento, que sabem as minhas ideias, que são fiéis a mim e vão agir da mesma forma do que eu fosse agir nas situações. Então, até se der algum problema em São Paulo e eu governo lá, eu vou pôr alguém que pense tão parecido comigo que até a mensagem chegar para que eu resolva, ele já vai resolver de acordo com como eu faria.
Ou seja, igreja era uma assembleia de pessoas que pensavam como o rei, de pessoas que agiam como o rei, de pessoas que representavam o rei. Aí você fala, pastor, mas eu não estou entendendo. O que isso tem a ver com toda a mensagem? É muita informação. Calma, irmão, eu sei. É muita informação esse conteúdo, mas você já vai entender. O que Jesus está dizendo? Quando Jesus ele diz ali, né? Tu és Pedro, está dizendo para Pedro, né? Verso ali 18, né? Ele diz, você é um pedregulho, Pedro, mas sobre essa rocha que você disse, sobre essa pedra fundamental, essa rocha que você acabou de afirmar que eu sou Deus, eu vou edificar a minha igreja. Jesus está dizendo assim, a minha igreja, ou seja, a minha assembleia, as pessoas que eu vou escolher são as pessoas que pensam como eu, são as pessoas que agem como eu, e são as pessoas que têm como rocha, como fundamento que você acabou de falar, Pedro. São as pessoas que têm a mim como o fundamento da sua vida. É forte isso, né, irmãos? Quando Jesus fala para Pedro e para os discípulos que Jesus iria edificar a sua igreja, levantar a sua igreja, ele está dizendo assim, eu vou levantar a minha assembleia, eu vou levantar os meus representantes, eu vou levantar as pessoas que vão pensar como eu, e não importa a distância, não importa o lugar aonde elas estejam, elas vão agir como eu, me representando e sendo fiéis à minha palavra. E essas pessoas serão levantadas, sabe como? Serão levantadas por aqueles que creem que eu sou o Messias, que eu sou ungido, que eu sou rei, não um profeta. Aí você consegue entender o porquê que Jesus ficou preocupado quando Jesus perguntou para os discípulos, o que as pessoas falam de mim? E eles responderam, eles falam que você é um profeta. Jesus pensou, não, eu não sou um profeta, eles não podem pensar assim. Porque se eles pensam que eu sou um profeta, eu não governo, eu não lidero, eu apenas transmito uma mensagem. Querido irmão, quando a gente olha para Jesus como aquele que simplesmente tem uma mensagem bonita, mas não estamos dispostos a praticar, nós estamos como aquele povo que queria receber os milagres, mas não queria a mensagem. Não queria viver, ser a mensagem. Aí Jesus pergunta, quem eu sou para vocês? E Pedro diz, tu és o Cristo. Jesus olha e fala assim, muito bem, Pedro, é isso aí. É sobre essa afirmação sua que eu vou edificar minha igreja. Ou seja, os meus representantes são aqueles que creem que eu sou rei, que eu sou Deus, que eu governo, e eles vão fazer parte do meu reino, e eles vão me representar nesse mundo. Sabe, irmãos, e é isso que a gente encontra em vários lugares na Bíblia, é em várias afirmações, é isso que a gente encontra na Bíblia, no Novo Testamento, Paulo dizendo assim, Cristo é o corpo da sua igreja, ou seja, Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, porque igrejas não são feitas de cimento, de tijolo, igreja é feita de pessoas. Irmãos, esse assunto é muito profundo. Sabe por quê? Eu fico triste em notar que muitas pessoas têm olhado nessa manhã, eu tenho que caminhar para o fim, que o tempo está passando, né? Tem olhado para dizer assim, a igreja está fechada, a igreja tá perdida, porque nós estamos sem fazer culto, a internet não dá certo, porque não chega, não tem como eu entregar o meu dízimo, tem como eu entregar a minha oferta, eu não estou conseguindo louvar, eu não estou conseguindo ouvir a mensagem direito. Irmãos, tudo isso é bom e é importante. Mas quando a gente está falando de igreja, nós estamos falando que Jesus está se referindo à igreja. Nós estamos falando de um prédio que está lá fechado nesse momento. E essa igreja, Jesus disse que não iria fechar, porque olha o que Jesus diz. Jesus diz o seguinte, Pedro, é sobre essa rocha que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Ou seja, o inferno, o Hades, que é a palavra que é usada no grego, nunca vai conseguir deter minha igreja, nunca vai conseguir limitar a minha igreja. Querido irmão, se você concorda com isso, diz um amém. Sabe o que está dizendo na Bíblia? Sabe o que Jesus está dizendo? É que a igreja de Deus não para, porque a igreja não é um prédio. A igreja é um corpo, e o corpo precisa estar em movimento. E Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. É por isso que lá em João, no capítulo 14, Jesus diz assim, que vocês irão fazer coisas maiores do que eu fiz, está dizendo para os seus discípulos. Fazer coisas maiores, porque aonde vocês estão, eu vou estar com vocês. Por isso que Jesus, quando vai subir ao céu, ele diz aos seus discípulos, vão por todo mundo, façam discípulos. Por quê? Porque
eu vou preparar lugar para vocês. Eu estou indo para preparar lugar, mas eu vou voltar, vou encontrar vocês, vou buscar, mas enquanto eu não venho, façam discípulos, ensinem o que eu ensinei, pensem como eu penso, façam como eu fazia. Querido irmão de Bernardino que está acompanhando essa mensagem, ou de qualquer outro lugar, onde você está vendo através da internet, Jesus está fazendo um apelo para se levantar uma igreja, uma assembleia, pessoas que pensem como Jesus, que façam como Jesus, que amem como Jesus, que louvem como Jesus. E sabe de uma coisa? Que estejam em movimento, que estejam andando. Igreja não é um prédio. Por que igreja não é um prédio? Olha que coisa, eu coloquei na tela para você. Porque o prédio ele é estático, o prédio ele não se mexe. E a igreja que é o corpo de Cristo? A igreja, corpo de Cristo, ela está em movimento. A igreja não é um prédio, sabe por quê? Porque a igreja, prédio, ela está voltada para dentro, dizendo assim, as coisas só acontecem dentro da igreja. Não, a igreja é um corpo, sabe por quê? Porque o corpo está voltado do que acontece para fora. Ele vai. A igreja não é um prédio simplesmente, sabe por quê? Porque o prédio fecha, enquanto a igreja do corpo de Cristo ela não fecha. A igreja corpo de Cristo ela expande, ela avança, ela continua. A igreja não é um prédio porque a igreja prédio tem portas, enquanto a igreja corpo de Cristo ela não tem portas. Se você ler esse texto aqui, Jesus está dizendo assim: eu vou edificar minha igreja sobre essa rocha, Pedro, sobre mim, e a igreja que edificaram sobre mim, as portas do inferno não vão prevalecer. Irmãos, nesse texto, quem tem porta é o inferno, não é a igreja. Porque a igreja não é um prédio, a igreja é um grupo de pessoas, uma assembleia de pessoas que querem agir como Jesus, estão em movimento sem portas, não tem limite. Enquanto a igreja prédio fica, a igreja corpo vai. E nós estamos indo ao encontro de Jesus Cristo nas nuvens do céu, amém? Diz um amém aí. Eu preciso concluir, o tempo não para, mas eu tenho mais coisas para te dizer. Esse texto ele é muito forte, o texto ele é muito profundo, porque é uma mensagem para nós hoje, irmãos. Quando nós imaginamos que a igreja iria fechar em nossos dias, interessante que a igreja prédio, eu estou dizendo, né? A gente tem uma teologia adventista dizendo, nós sabemos que vai ter uma perseguição, as igrejas vão ser fechadas, mas olha como nós estávamos vivendo. Nós estávamos vivendo simplesmente em volta do prédio. E sabe, tudo isso está acontecendo no mundo para mostrar para nós que a igreja não é o prédio. A igreja sou eu e você quando nós estamos no corpo de Cristo. Por isso que Jesus diz assim, quando 2 ou 3 se reúnem, em meu nome eu estou com vocês. Sabe, Deus quer mostrar para nós nesse momento de quarentena o seguinte, queridos, a minha obra não para, mas ela avança porque a minha obra não é um prédio. A minha obra continua pelo caminho dessa vida, porque eu sou o próprio caminho. Interessante que Jesus, ele não usa o exemplo de um prédio para dizer, eu sou o prédio. Não. Quando ele vai falar do templo, ele fala assim, não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu já estudei isso com vocês, né? João 14, Jesus está dizendo assim, eu sou a casa do Pai. E é por isso que o Novo Testamento diz que nós somos o templo do Espírito Santo para que Jesus possa habitar. Queridos irmãos, Jesus está chamando esse momento uma geração de adventistas e de outras religiões, as ovelhas que estão espalhadas pelo aprisco, chamando para ser corpo de Cristo. Para ir além, não é uma quarentena que vai parar com a sua igreja. A igreja está edificada em Jesus, ela não está edificada em cimento, amém? Eu espero que você tenha falado amém. Eu não consigo ouvir aqui, né? Mas eu oro por isso. Porque a igreja de Cristo, ela está edificada na rocha, que é o próprio Cristo Jesus. Por isso você me pergunta, pastor, a igreja vai sobreviver? Eu te afirmo, a igreja, a assembleia, corpo de Cristo, que está edificada em Jesus, ela não vai parar. Ela não vai parar. Mas sabe, olha que coisa forte que Jesus está dizendo aqui, né? Jesus está dizendo assim, Pedro, sobre essa pedra, essa rocha, edificarei a minha igreja. E aí vem a parte final do meu sermão, que é o mais forte que eu falei tudo isso até agora para você entender isso aqui, ó. Jesus diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Verso 18, as portas do inferno não vão deter a minha igreja. O que isso quer dizer, irmãos?
Quando a gente olha para a época da Bíblia, a gente percebe o seguinte, como que eram as guerras naquela época? Se você olhar aí nessa imagem, você percebe, né? Quando tinha uma guerra, isso daí é uma imagem da Idade Média, né? Mas nas idades antigas também se herdou muito disso das guerras. A gente olha que as cidades elas eram cercadas, né? Elas eram cercadas ali por muros, elas tinham ali portões, mas quando se tinha uma guerra, o que acontecia? O povo pegava, entrava, fechava as portas, e aí o inimigo vinha, e aí eles começavam a lutar, o povo de dentro da cidade contra o povo que estava fora da cidade, e aí nessa guerra toda, ali se testavam as portas da cidade. Por quê? Porque quando eles fechavam as portas, ali ficava a dúvida. Será que as nossas portas irão aguentar? Porque o inimigo está vindo com tudo. Será que a nossa porta vai aguentar contra o inimigo? E começava ali a guerra, começava ali, eu jogava flash, jogava ali, o inimigo tentava escalar os muros, e ali ficava aquela guerra, né? E aí você olha para esse texto e você percebe uma coisa, que Jesus diz assim, ó, ele diz, sobre essa pedra de ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Sabe, quando eu li esse texto, eu ficava pensando, puxa, olha, o inferno vai atacar a igreja e a igreja vai conseguir prevalecer. Só que tudo isso nos levanta uma pergunta. Se a guerra era desse jeito na época de Jesus, e Jesus está dizendo o seguinte, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, o que ele está querendo dizer? Quem ataca quem? Queridos irmãos, responde aí para nós. É a igreja que ataca o inferno ou é o inferno que ataca a igreja? O que você acha? Quem ataca quem, segundo esse texto? Jesus está dizendo que o inferno iria atacar a igreja ou a igreja que iria atacar o inferno? É uma pergunta interessante, né? Quando a gente olha para o contexto e para a história, como eu mostrei nessa imagem, como que eram os, os ataques na época, olha o que acontecia. Essa imagem vai te explicar um pouco melhor. Quando o povo se fechava ali em volta, dentro da sua cidade, o povo era atacado. O que acontecia? O inimigo vinha para tentar abrir as portas, para tentar derrotar o outro povo que estava sendo atacado. E aí, como eu disse para você, eram testadas as portas. E aí acontecia o quê? As pessoas ficavam ali trancadas, segurando a porta, enquanto o inimigo vem com esse ferramenta aí que eu esqueci o nome agora, e eles vinham com aquelas toras e eles batiam na porta. Eles batiam na porta para tentar abrir. Aí a pergunta é, quem ataca quem? Jesus está dizendo assim, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O que Jesus está querendo dizer? Quem ataca quem? É o inferno que ataca a igreja ou a igreja que ataca o inferno? Irmãos, de acordo com a imagem que você está vendo aí, quem está atacando quem? É as portas que estão atacando aí os soldados ou os soldados estão atacando as portas? Querido amigo que está assistindo aí, sabe qual que é a mensagem para você essa manhã? A mensagem para você essa manhã é o seguinte: Jesus está dizendo que é a igreja que ataca o inferno. O Hades, a morte, que é a palavra que aparece ali no grego. Ou seja, a morte não tem poder de resistir à vida que está naqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que no próximo, ali no partir do verso 21, Jesus está dizendo assim para os discípulos, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra quem eu sou. Ou seja, a morte não vai derrotar a vida, porque eu sou a vida, entendeu? O que Jesus está dizendo? Irmãos, eu cresci a minha vida inteira ouvindo o seguinte, tem que tomar cuidado do inferno, o mal está atacando, o mal está muito forte, o inimigo está vindo com tudo, o inimigo vai derrubar a gente. Irmão, mas Jesus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo que é as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é que ataca. E sabe qual é a defesa? A defesa são as portas. As portas do inferno. E o inferno não consegue prevalecer. Queridos irmãos, isso aqui é demais, isso é muito profundo. Quando eu estudei a Bíblia e entendi isso aí, mudou muito minha visão. Irmãos,
Quando eu era criança, às vezes eu brincava com a minha irmã e a gente ia se esconder. E aí, olha o que acontecia. Quando eu via que ela estava vindo atrás de mim, eu entrava num quarto, fechava a porta e ficava ali segurando a porta, né? Aguardando alguém vir. E aí, sabe o que acontecia? Quando a minha irmã me achava e ela vinha para abrir a porta, eu rapidamente corria, segurava a porta, me colocava lá e ela tentava empurrar. Sabe aquela cena? Ela vinha de um lado tentando empurrar e eu do outro, e ali tentava segurar. E aí ela empurrava e eu, sendo mais forte, eu prevalecia a porta, eu segurava. E ela não conseguia entrar. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, que a igreja, ela ataca. E sabe o que o inferno faz? O inferno tenta se defender. Ele segura, ele coloca a sua porta, e a porta está ali fechada, e a igreja vem, a igreja ataca, a igreja vem com tudo, a igreja tenta empurrar, tenta empurrar a porta. Mas aí Jesus diz, as portas do inferno não vão prevalecer. Diferente de quando a minha irmã vinha para tentar abrir a porta e eu segurava e conseguia segurar, se a minha mãe ou meu pai viesse ajudar a minha irmã, sabe o que acontecia? Ela ficava mais forte. E aí eu tentava segurar a porta. Quando eles vinham para empurrar, eu não conseguia segurar. E aí ela entrava. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo o seguinte, que quem tem medo de alguém aqui nessa história não é a igreja que tem medo do inferno, do Hades. Mas sabe quem tem medo de quem? É o inferno que tem medo da igreja. Amém? É a morte que tem medo da igreja, que a palavra Hades ali que significa morte. Irmãos, esse texto é muito conhecido, é Romanos 8:31, que diz o seguinte: o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, eu afirmo para você, a igreja vai sobreviver. Se Deus está do nosso lado, a igreja vai continuar, porque a igreja não é um prédio, eles podem fechar o prédio, mas a igreja, a assembleia, os que são chamados para seguir Jesus, continuam. Mas sabe, talvez alguém está pensando assim, pastor, mas tem que ter medo do mal mesmo. Irmãos, fique tranquilo que eu já estou indo para o final. Alguém pode pensar assim, pastor, mas tem que ter medo do mal, porque lá em 1 Pedro 5:8 diz o seguinte, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar. Sabe o que está acontecendo? O inferno, o inimigo, ele está como um leão, rugindo. Eu não sei imitar um leão, se eu imitar um leão aqui, talvez você tenha medo aqui, não do meu leão, mas da forma como eu fiz. O rugido do leão, a Bíblia está dizendo que o inimigo de Deus, ele está rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. E talvez você pense nesse texto dizendo assim, tá vendo? Nós temos que estar alerta, pastor, porque o inimigo quer vir derrotar. Interessante que eu vi um livro uma vez, um missionário contando, você deve ter ouvido isso, contando como que um leão ataca as ovelhas. Você já ouviu isso? Eu vou terminar com essa ilustração dizendo para você. Esse missionário disse que quando o leão vai atacar um aprisco onde estão as ovelhas, sabe o que ele faz? Ele sobe num lugar alto, mais alto possível, e ele, com toda a sua elegância, como um leão tem, ele vai lá e ele começa a rugir. Ele começa, nem sei como que é, né? Cada vez mais forte, cada vez mais forte. E ele ruge tão alto, que lá no aprisco se consegue ouvir. E sabe o que acontece com as ovelhas? As ovelhas, quando escutam o leão, elas ficam com tanto medo, que elas começam a se bater entre si. Aí você pensa que o leão vai lá para pegar as ovelhas? Segundo esse missionário, não. Sabe o que o leão faz? Ele continua rugindo, anunciando que está ali. Aí você fala, nossa, mas que estratégia é essa do leão? Ele continua rugindo, e sabe o que acontece com as ovelhas lá embaixo? Continua se batendo. Até que chega um momento em que elas se batem tanto, e o leão continua rugindo sem ir até lá, elas se batem tanto que acontece o seguinte, as ovelhas, além de se bater umas nas outras, elas batem nas paredes do aprisco. E aí abre buraco, cai madeira, cai a cerca, e elas começam a se debater. E sabe o que acontece? Aí vem o detalhe final. Você acha que o leão vai lá para pegar as ovelhas? Segundo esse missionário, não. Ele não desce para ir lá pegar as ovelhas.
Sabe o que o leão faz? Ele continua bramando, ele continua rugindo, ele continua cada vez mais alto. E sabe o que acontece com as ovelhas? Elas já derrubaram a cerca, já derrubaram paredes, elas continuam se batendo dentro do aprisco, elas continuam se enfrentando, elas continuam brigando. Até que acontece o seguinte: por ter caído a cerca, uma ou algumas delas, por estarem se batendo dentro do aprisco, resolvem sair do aprisco. E quando saem do aprisco, aí surge o leão. Aí, segundo esse missionário, as leoas vêm e atacam os leões, vêm e derrubam e atacam, não o aprisco, mas sim as ovelhas. As ovelhas que saíram do aprisco. O que isso tem a ver, pastor? O que isso tem a ver com a mensagem dessa manhã? É isso aí, ó. Olha o que esse provérbio africano diz. Diz assim: a união do rebanho obriga o leão a ir dormir com fome. Irmão, Jesus diz assim, é sobre essa rocha, sobre quem eu sou, que eu vou edificar a minha igreja. E sobre essa rocha, que é a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, porque a minha igreja, quem está em Cristo, quem defende, quem pensa, quem é como Jesus, ele é quem prevalece contra as portas do inferno. Não as portas do inferno prevalecem contra ele. Mas aí você fala, mas lá o João diz que ele está rugindo como um leão. Irmãos, o inimigo ele ruge, ele brama para ver se alguma ovelha sai do aprisco, para que ele possa pegar. Querido, nós estamos longe do prédio da igreja, mas nós não podemos nos afastar do corpo de Cristo. Nós não podemos nos bater dentro dessa igreja. Muita gente fala assim, pastor, por que a igreja é importante? Tem tanta imperfeição. Tem uma pessoa que eu não aguento, ela é chata demais. Tem outro que eu não sei o que fala mal de mim. Tem um que não gosta da música, outro não sei o que, começa a brigar dentro da igreja. Sabe o que é isso, irmãos? É o inimigo rugindo lá fora e o povo se batendo aqui dentro, se preocupando com coisa que não tem nada a ver. Sabe, irmãos, nós estamos preocupados em voltar na igreja com saudade da igreja, do prédio, enquanto Jesus está dizendo para nós, não, nós temos que avançar para pregar o evangelho. Irmão, se a nossa saudade existe, e eu peço perdão, porque eu também pensei isso, peço perdão para Deus, existe silêncio para voltar para um prédio, para se fechar lá dentro. Essa não é a igreja do corpo de Cristo, sabe por quê? Porque a igreja do corpo de Cristo, Romanos 2, verso 5 diz que em Cristo nós somos um. A igreja não é um prédio, meu querido irmão. A igreja é o corpo de Cristo. Sabe o que está acontecendo nessas coisas todas? São o inimigo rugindo para dar medo no povo de Deus. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte para você: a igreja, corpo de Cristo, vai vencer, porque os que estão em Cristo Jesus, eles se tornam vencedores em Jesus. E é por isso que a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Cristo é aquele que vem como o leão e o cordeiro. É o leão da tribo de Judá, que vem para derrubar o leão que fica rugindo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Talvez tenha alguém assistindo nesse momento que está afastado dos caminhos de Deus, está afastado da igreja de Deus, do corpo de Cristo. O apelo para você essa manhã, volta. O apelo para você essa manhã, não deixa para depois, volta para Cristo. Olha, veja bem meu apelo. O meu apelo não é somente para você voltar para um prédio. O meu apelo para você nessa manhã é para que você volte para o corpo de Cristo, volte para ser assembleia, embaixador, representante de Jesus. Eu não sei quem você é, eu sei das minhas dificuldades, eu não sei das suas. Mas nós precisamos ser novas criaturas. Jesus está chamando um povo para se levantar como discípulos. Um povo que não tem simplesmente saudade de um prédio, mas é um povo que tem saudade de levar o evangelho, irmãos. Jesus precisa voltar. E eu fico me perguntando se tudo isso está acontecendo no mundo, são sinais da volta de Cristo. Como está a igreja de Deus? Nós estamos preocupados em assistir uma live? Nós estamos preocupados em assistir uma mensagem pela Novo Tempo, pela internet, só isso? Não, irmãos, nossa preocupação deve ser a hora que permitirem. Nossa preocupação deve ser ir, estar em movimento. Nossa preocupação deve ser em cumprir a missão. E a missão é anunciar para todas as pessoas: temei a Deus e dar-lhe glória, porque está chegando a hora do juízo, ele está vindo. Jesus está vindo para buscar o seu corpo, Jesus está vindo para buscar o seu rebanho, o seu aprisco, e ele vem buscar para quem está dentro do seu corpo, quem está vivendo com ele. Por isso, meu irmão, se você pode pregar pela internet, pregue. Se você pode anunciar pelo WhatsApp, anuncie. Se você pode anunciar, anuncie.
Seja corpo de Cristo mesmo na quarentena, porque Jesus não para na quarentena. Sabe qual é a minha oração? A minha oração é que assim como Jesus, depois de 40 dias, lá no deserto, ele voltou para cumprir o seu ministério, a minha oração é para que a igreja, corpo de Cristo, depois de uma quarentena, volte para cumprir a missão. Que Deus abençoe você. Eu quero fazer um apelo agora. Se você nessa manhã quer aceitar ser igreja, corpo de Cristo, eu quero pedir para que você mande aí no comentário: eu quero ser igreja, eu quero ser corpo de Cristo. Uma das duas frases, comenta aí: eu quero ser igreja. Essa é a forma de você responder ao meu apelo: eu quero ser igreja. Se você quer, comenta aí e compartilha essa mensagem para que chegue para outros irmãos, quem sabe que nesse momento estão agindo como as virgens que estão dormindo, e Jesus quer acordar essas virgens para anunciar: o noivo está chegando, o noivo está vindo. Que Deus use tanto a mim, tanto a você, para sermos corpo de Cristo. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos chama para sermos igreja, para sermos assembleia. Muito obrigado porque o Senhor não é apenas um profeta, um porta-voz de mensagem. O Senhor é o próprio Rei. Jesus Cristo é o nosso governador. Jesus Cristo é a própria mensagem. O Senhor é tudo para nós. E por isso nós estamos te rendendo. E até passamos agora um pouco do horário, porque nós queremos declarar para o Senhor que nós queremos ser igreja. Usa-nos, Senhor. Nos ajude a sermos verdadeiros representantes de quem o Senhor é. Eu peço para que o Senhor continue abençoando esse Dissídio Bernardino e também a todas as igrejas de pessoas que estão espalhadas por esse Brasil e por outros lugares que estão acompanhando pela internet agora. Que o Senhor nos dê capacidade para entender o momento, para sermos verdadeiros mensageiros do Senhor. Por isso nos usa para cumprir a missão, para sermos igreja, para sermos parte do corpo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você.